Nós estamos rodando hoje segunda parte, segunda etapa da nossa série chamada Lost, Perdidos, e eu tenho certeza de que vai ser bênção. É, de fato, um tempo de bênção para nós. Nós estamos trabalhando no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde tem algumas histórias interessantes para nós. Histórias que vão impactar as nossas vidas, histórias que vão falar aos nossos corações, histórias que vão nos fazer diferentes. Amém? Amém. Semana passada a gente falou da primeira dessas histórias, né? E aliás, a nossa série é composta de 3 histórias: a ovelha, a moeda, o filho, né? Hoje a gente vai falar dessa segunda, da moeda. Na semana passada nós falamos da ovelha. E a história da ovelha é uma história que talvez seja das talvez mais conhecidas por todo o povo, independente se é cristão ou não, se conhece a palavra de Deus ou não, se tem intimidade com o estudo da palavra de Deus ou não. O camarada tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele deixa as 99 guardadas no campo e vai atrás daquela uma perdida até que ele consegue encontrá-la. Jesus conta essa história. Na realidade ele está junto com seus discípulos, ele está junto com algumas pessoas. Na realidade, Jesus está diante de 2 grupos de pessoas, foi o que a gente falou na semana passada. Um grupo 1 de publicanos e pecadores, e um grupo 2 de fariseus e mestres da lei. Talvez esse grupo de publicanos e pecadores, eu acho interessante que a Nova Versão Internacional coloca assim, esses pecadores entre aspas. E semana passada eu comentei a respeito disso, comentei a respeito desses 2 grupos. O publicano, se você tem familiaridade com a palavra de Deus, você sabe quem é ele. É o cobrador de impostos, que é o nome que dá para ele, publicano, cobrador de impostos. Ninguém gostava deles, como ninguém até hoje gosta de cobrador de impostos. A pior pessoa que deve ser para ter amizade, deve ser alguém que trabalha ou para o IRS, aqui nos Estados Unidos, ou trabalha para a Receita Federal, para aqueles aqui que é brasileiro. Quando você conhece essa pessoa, está na época de pagar o imposto de renda, você fala assim, pior pessoa para estar do meu lado. Está pegando algo que é meu. Ninguém gosta de pagar imposto. Essa é a realidade. Algumas pessoas gostam dos benefícios do governo, né? Mas ninguém gosta de pagar imposto. Essa é a realidade. E, por causa disso, esses publicanos não eram muito bem vistos entre o povo israelita. De uma forma bem especial, porque eles viviam debaixo do Império Romano, o Império cobrava das pessoas mais ricas os impostos, e essas pessoas mais ricas podiam cobrar dos seus concidadãos aquilo que eles pagaram para o governo. O problema é que eles cobravam um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Um pouquinho, talvez um pocão a mais, e daí a pouco eles estavam fazendo uma vida de luxo, uma vida de sobras à base do sacrifício do seu próprio povo. Daí eles não gostavam, o povo não gostava dos cobradores de impostos, são ladrões, fazem da nossa vida difícil para eles poderem ter vida fácil. Os pecadores, quando aparecem nessa história, aliás, em todo o decorrer da Bíblia, uma coisa faz a gente parar e pensar nos pecadores, são aquelas pessoas que comumente andavam perto de Jesus, prostitutas, ladrões, talvez assassinos, e alguns deles têm na palavra de Deus, mas nesse caso aqui não era necessariamente só esses. Uma outra coisa que acontecia, e que era muito comum e muito taxado, de uma forma bem especial pela turma do grupo 2, quem eram esses pecadores? Eram aqueles que deliberadamente desfaziam dos mandamentos de Deus. Os mandamentos começaram com os 10 que Deus deu para Moisés. Moisés reescreveu depois dele ficar nervoso lá e quebrou as tábuas que Deus tinha dado para ele. Mas aqueles 10 se tornaram em 613. Muito. E esses pecadores eram aquelas pessoas que desfaziam desses mandamentos. Tipo, o sujeito que emprestava dinheiro a juros. Você gosta de assistir aquele Shark Tank, programa, um daqueles sharks, alguém que é investidor, que ganha dinheiro em cima do trabalho dos outros, pecador. Gente que faz todo e qualquer tipo de negócios que talvez não seja bem visto, emprega pessoas que não deveriam ser empregados, escraviza pessoas que não deveriam ser escravizadas, pecadores. Grupo 2, fariseus e mestres da lei, são as pessoas que estão ali, de uma certa forma, entre aspas, a gente poderia dizer, buscando fazer ou conhecer aquilo que é a vontade de Deus. O problema deles é que eles colocavam um pouco de coisa a mais.
que a lei diz? A gente acrescenta um pouquinho de coisa a mais. Assim eles iam fazendo, e nessa história viravam simplesmente um bando de ideias, de pensamentos humanos, não necessariamente divinos, para cima do povo. Aliás, a respeito desses fariseus e dos mestres da lei, o que Jesus fala a respeito deles é o seguinte: faz tudo o que eles falam, mas não faz as coisas que eles fazem, porque o que eles falam é até bom, mas o que eles fazem não tem nada de ser imitado. Eles colocam fardos pesados em cima das pessoas, mas nem eles mesmos querem carregar. Nem eles mesmos querem tocar os seus próprios. Eles não são imitados. Essa turma do grupo 1, o que a gente vai descobrir é que a turma do grupo 1 era ouvintes, e a turma do grupo 2 se tornaram simplesmente críticos. Eu acho isso interessante, vale a pena a gente pensar, e de uma forma bem especial, na série que a gente está trabalhando, Perdidos. Por que isso é importante? Esses críticos, eles não eram críticos das pessoas, eles eram críticos de Jesus. Na coisa que Jesus era o dono, talvez poderia dizer assim, o chefe, que inventou a história, nem ele estava sendo aceito por aquelas pessoas. E às vezes eu fico pensando, será que no meu tipo de cristianismo, Jesus é aceito? No tipo de vida que eu levo, que eu conduzo, nas coisas que eu chamo de coisas de Deus, será que Jesus é aceito? Eu comentei semana passada, se você não estava aqui semana passada e não teve oportunidade de participar, e não assistiu ainda, assiste lá nas redes sociais da igreja, parte 1, falando a respeito da ovelha perdida. Mas uma coisa que eu comentei semana passada e vale a pena comentar, o capítulo 7 de Lucas, um dos apelidos que Jesus recebe lá é comelão e cachaceiro. Jesus! Comelão e beberrão, é o que eles falam a respeito do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não se encaixava no modelo de cristianismo, ou não de cristianismo, mas no modelo de fé daquelas pessoas. E a minha pergunta é para mim mesmo: Jesus se encaixa no meu modelo de fé? Jesus se encaixa no seu modelo de fé? A história da ovelha, depois de achada, recuperada, o que a palavra de Deus diz, a parábola da ovelha termina dizendo que aquele pastor a colocou nos ombros, ele levou de volta e falou com seus amigos: ei, venha festejar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que tinha se perdido. E Jesus termina dizendo naquela história o seguinte, que há mais alegria no céu, uma das versões da Bíblia fala a festa no céu, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um monte de justo que não precisa de arrependimento. Na realidade, ele está sendo sarcástico. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia já fala a respeito disso, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Aqueles que se apresentam nessa linha dos críticos, que querem ser os bonzões, na realidade, eles só não estão sabendo que, assim como os outros, eles estão totalmente perdidos e necessitados de Jesus. Necessitados de Jesus. Aliás, e vale a pena pensar que arrepender, quando ele fala há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por justos que não precisam de arrependimento, essa palavra no original é metanoia, que é o que a gente tem traduzido como arrepender. E tem mais a ver com mudar de comportamento do que com remorso ou do que com contrição. A sensação que a gente tem, que as línguas, para nós aqui do Ocidente, ganhou uma conotação quando a gente fala arrepender, é uma coisa que eu fiz, e eu estou chateado de eu ter feito, e agora eu quero fazer diferente. Isso aí é também, e é de fato arrepender. Mas o comportamento, quando você muda o comportamento, e só o Espírito Santo é capaz de mudar o comportamento de alguém, porque só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus, essa pessoa muda de atitude. Essa pessoa muda. Ninguém vai conseguir por si só fazer uma mudança na sua vida. E eu resumi a história da ovelha com a seguinte frase na semana passada: mais amor, menos rigor. Ame mais, seja menos rigoroso. Você vai ser conivente com o pecado? Não, você vai ser divino. Você vai ser no modelo de Deus, que Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Seja longânimo. Ao invés de ser duro, seja amoroso. Ao invés de ser dura, seja amorosa. E assim nós vamos conseguir cativar aquelas ovelhas que estão distantes. Na história de hoje, da história da moeda perdida, das duas coisas. A moeda vai ser ou você ou alguém que você ama. Ou você ou alguém que você ama. A história da moeda perdida, ela se encaixa para nós aqui.
A história da moeda perdida, ela se encaixa na minha vida. A história da moeda perdida, ela se encaixa para você. E no final do tempo aqui, você vai ter que escolher o que você vai fazer. O que você vai fazer com a moeda que está perdida? E, aliás, essa é a segunda das parábolas, a segunda história que Jesus conta, ela começa dizendo o seguinte: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, dá uma pausa aí, algumas versões da Bíblia até falam 10 denários, né, que dracmas é a palavra só aliterada, né, ou transliterada, do grego para o português, e denário é a palavra latinizada, do mesmo negócio. Todas essas duas moedas, um valor de uma dracma ou de um denário, é o equivalente ao valor de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Um dia de trabalho do trabalhador braçal. Ou você recebe esse salário no final do seu dia de trabalho, se você é um trabalhador braçal, ou você paga para alguém, se alguém trabalha para você, ou você conhece alguém que recebe. Qual é o salário de um trabalhador braçal? $500, falaram aqui na frente. É o valor de um trabalho diário de um trabalhador braçal, uma dracma, um denário. É o que recebe um trabalhador, um dia de serviço. Essa mulher tinha 10 dracmas. Uma coisa interessante a respeito disso é que algumas horas a gente não consegue entender muito bem essa história. Os eruditos do estudo e do ensino da palavra de Deus contam algumas ideias, umas possibilidades. A Bíblia não dá para a gente especificamente isso. Mas o porquê que essa mulher tinha ela vai perder uma dessas aí, a gente vai ver daqui a pouco. Por que ela tinha essas 10? E parte do pensamento para isso aí é que naquela ocasião, no modelo de sociedade que eles viviam, quem patrocinava toda a festa de casamento era o noivo. Na sociedade que a gente vive, quem patrocina a festa de casamento são os pais das noivas. Tudo o que a mulher levava para o casamento, a moça levava para o casamento, era o seu dote. A sua parte financeira para o tempo de casados. E, entre as tradições, fazer uma bandana com essas moedas de prata era parte da cultura deles. E essa mulher tinha... Aliás, eu estou até pensando nisso. Aliás, essa semana, Gui e eu fizemos 14 anos de casamento. Daí, no dia que nós nos casamos, os pais dela promoveram uma festa maravilhosa, bonita. Eu não gastei um centavo, porque é o pai da noiva que promove a festa. Achei bom aquele negócio. Mas, depois de ver essa história, eu estou até pensando em promover, de fato, voltar a essa cultura, de que a noiva só leva um dote, né, e o noivo é que patrocina todo o negócio. Tipo assim, acho que vai ser uma coisa boa para aqueles que são pais de moças, que pode ajudar, né, no futuro, né, no futuro dessas pessoas. A história continua, que essa mulher, perdendo uma delas, ela perdeu uma. Já escutei diversas mensagens a respeito do porquê que essa mulher perdeu essa dracma. A mulher relaxada, né? Mulher não cuidava direito. E eu não sei o porquê que ela perdeu. O fato é que ela perdeu. Ela perdeu. A gente perde coisas acidentalmente, sim ou não? Sim. A gente perde coisas porque outras pessoas provocaram. Então, não necessariamente essa mulher era relaxada, ou era qualquer outra coisa que você queira falar, que ela era. Pode ter sido um acidente, pode ter caído. Ou você nunca teve a experiência de estar mexendo com alguma coisa pequena, e de repente aquela coisa cai num lugar onde você não consegue achar acidentalmente. Quer dizer que você é relaxado? Não, talvez desastrado um pouco, mas não necessariamente relaxado. A mulher perde essa moeda. Mas ao contrário da ovelha, a moeda está perdida dentro da casa. Olha que coisa. A ovelha está fora, está lá no campo. Agora a moeda está dentro da casa. E o que isso aí tem a ver com você e comigo mesmo? E por que isso é importante para nós? De vez em quando a gente tem a sensação de que os nossos amigos, de que as pessoas que frequentam a igreja com a gente, às vezes a gente usa a expressão fulana ou fulano é da igreja, né? E está fazendo isso ou aquilo, ou está tendo aquela ou aquela outra atitude. Não é de se esperar de alguém que está na igreja. Estar na igreja não vai fazer de você um bom cristão, como se você deixar um carro velho na sua garagem, não vai fazer dele um Cadillac novinho. Não se torna cristão por osmose, se torna por relacionamento. Essa moeda está perdida dentro da casa. Tem pessoas perdidas entre os seus amigos, tem pessoas perdidas no meio do seu trabalho, tem pessoas perdidas dentro da igreja.
e precisam ser achados, precisam ser encontrados, precisam ser transformados. É algo que tem valor, sim ou não? Mas uma moeda perdida vale quanto? Serve para o quê? Está perdida. Não dá para você comprar nada com alguma coisa que está perdida. Se você vai no mercado e se fala com o pessoal do caixa lá, eu quero levar essa compra, eu tenho $100, está perdido lá em casa. Não vai te ajudar, tem valor, mas se não estiver com você, não tem valor. Se não estiver achado, não tem valor. Algo de valor só demonstra o seu valor quando está achado. Se tiver perdido, é algo com valor, mas deixa de exibir este valor. Perdido dentro de casa. Deixa eu perguntar para você, você está perdido dentro de casa? Não fala amém não, por favor. Pede misericórdia. Você está perdido dentro de casa? O que está acontecendo? Onde é que você está? Você é alguém com valor. Mas pode ser que você tenha alguém de valor e que você deixou perder. A mulher vai tomar algumas decisões. E a primeira decisão que ela toma, ela faz o seguinte: ela acende uma candeia, uma vela, uma lamparina. Ela acende uma lamparina. Ela busca, literalmente, ela busca por iluminação. Ela busca iluminação, está num lugar onde não vai conseguir encontrar do modo que está ali. E isso é importante para nós, sabe por causa de quê? Que um dos símbolos que a palavra de Deus é o símbolo de luz. Aliás, o salmista fala isso: luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você só vai conseguir encontrar algo que está perdido se você tiver luz, se você tiver a palavra de Deus, se você tiver a iluminação do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante, os cursos teológicos fazem a questão de incentivar isso e de ensinar isso, porque a gente escuta as pessoas falando na igreja: o Espírito Santo me inspirou a fazer coisa. Não, o Espírito Santo te ilumina naquilo que já está revelado, que já existe, ele te deixa aprender, ele te deixa compreender aquilo que já foi revelado. A revelação de Deus já está pronta, já está determinada para o ser humano, mas o Espírito Santo de Deus nos ilumina para que a gente possa enxergar no meio desse mundo de escuridão, de trevas, propostas por Satanás, trazidas por Satanás, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver, para que a gente possa ter a iluminação de Deus e encontrar aquilo que está perdido. E é aquilo que está perdido. E só o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode dar iluminação. Sem o Espírito Santo de Deus, você é incapaz de ter qualquer tipo de luz. Sem o Espírito Santo de Deus, você é incapaz de se encontrar ou de encontrar aqueles que estão perdidos. Isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Não se acha algo de valor no meio da escuridão. Sem o Espírito Santo de Deus, que, aliás, a palavra de Deus é tão clássica quando ela fala a respeito do Espírito Santo para a gente, que a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador nosso. Você é selado pelo Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo fala disso, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 1, ele fala: tendo nele crido, vocês são selados com o Espírito Santo. Você é selado, você tem essa iluminação. Você tem o poder. Eu gosto de algumas canções que a gente canta aqui: o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos mora dentro de você. Isso é bom demais, é gostoso demais, e é só com a iluminação do Santo Espírito do Senhor que você é capaz de encontrar. Se você está perdido, é só o Espírito Santo que é capaz de mostrar onde é que você está. É só o Espírito Santo que é capaz de mostrar. Essa foi a primeira. Ela busca uma iluminação. A segunda decisão que a mulher toma, ela varre a casa. Aí vem de novo, né, hoje, né, nessa moda de internet, fala os haters. Né? Eles vão falar coisa para poder colocar essa mulher para baixo. Que mulher relaxada, a casa estava suja. Está tendo que varrer a casa. Agora eu já cansei de escutar isso. Pode ser que sim. Pode ser que a casa da mulher estivesse suja. Mas um problema que a gente tem, quando a gente olha praticamente todas e quaisquer coisas na vida, não é só quando a gente está estudando a palavra de Deus, não. Quando a gente olha todas e quaisquer coisas na vida, a gente filtra as informações pelas lentes que a gente mesmo olha o mundo. Deixa eu te falar mais ou menos o seguinte: fulana comprou uma casa nova, agora está metida.
Deixa eu falar para você. Na verdade, na maioria das vezes, se você comprasse uma casa nova, você ficaria metida. Aí você coloca isso nos outros. É a lente que você olha o mundo. Fulano está com um serviço novo, está metido. Não, se você tivesse um serviço que o fulano está, você ia ficar metido. Aí você olha o mundo com essa lente. Você coloca essa lente nas pessoas. E coloca essas coisas. E quando a gente olha para essa mulher, a mulher varreu a casa porque a casa dela estava suja. Talvez sua casa seja suja. Aí fiquei bravo, né? Então, porque é a lente que a gente olha o mundo, a gente às vezes imagina que ela era relaxada. Perdeu a moeda, que tinha valor para ela. Agora ele tem que varrer a casa para poder ver se acha, porque o devia provavelmente não estava limpo. Porque a gente olha essa história com a lente que a gente olha na casa da gente. A gente olha na casa da gente, ou tem um piso de cerâmica, ou se a sua casa é sofisticada, tem um piso de granito, né? Ou se tem um piso de madeira, se não é tão sofisticado, é só um laminado, né? Ou então é de carpete, com mais ou menos espessura, dependendo do poder aquisitivo. É a lente que a gente olha para essa casa, com essas coisas. Mas a gente não está vivendo, nem nessa época, e nem neste lugar. Como é que era o piso da casa, daquele lugar? Como é que era o chão daquelas casas? É barro, amassado, colocado ali. Só que ainda tem um outro detalhe. Talvez você tenha experiência de conhecer lugares com um chão de barro amassado. Talvez você já tenha visto, espero que você não tenha morado, mas talvez você já tenha morado, num lugar com chão, com barro amassado. Mas aí, de novo, a gente olha com a cultura do lugar onde a gente vive. Com a forma como a gente olha. Eu já estive em lugares de chão com o barro amassado. Só que nenhum desses lugares era inverno frio. Era inverno de 84 Fahrenheit. Inverno de 30 Celsius. Isso não é inverno. Mas lá, na história, e no lugar onde Jesus estava contando, era inverno que neva. E era comum, nessas casas, não sei se era o caso dessa história, mas era comum nessas casas espalhar palha no chão, para manter o lugar aquecido. Agora, se você olha essa história com outro ângulo, talvez você imagine como que essa mulher perdeu essa moeda caindo no chão, no meio de um tanto de palha. Eu acho que talvez deve ser daí que saiu aquele ditado de achar agulha num palheiro. Deve ser. Porque para que alguém vai levar agulha para um palheiro? Eu penso, esse ditado existe, mas por que ele existe para começar? Por que ele existe? O que alguém vai fazer com a agulha num palheiro? Deve ser num lugar nesse estilo que acontece isso. Que acontece isso. Ela varre a casa. Literalmente o que ela faz, ela remove o que está atrapalhando. Não necessariamente o que está atrapalhando era coisa ruim para ela. Se é a palha de que a gente está comentando, aquela palha era útil para ela, sim ou não? Mantinha a casa aquecida, mantinha o piso fofinho, dá até para andar de meia, né? Se é que tinha meia. Dá para poder ficar tranquilo ali. Mas agora, para poder achar uma moeda no meio daquela coisa, aquela palha está atrapalhando. Se era sujeira, estava na hora de varrer mesmo. Mas deixa eu parar, colocar você na história, no lugar dela, nas suas moedas, ou talvez você seja moeda. O que atrapalha na sua vida de encontrar aquilo que tem valor para você? Mas sempre que eu olho essa história, sempre que eu penso nessa história, todas as 3, semana que vem a gente vai falar do filho perdido. Depois que a gente tem filhos, então, essas coisas se tornam para a gente ainda um pouco mais aguçadas. Você conhece algum filho ou filha perdida nesse mundo aí? Você conhece algum? Já viu algum? O que faz um filho se perder? E eu espero que vocês vão tratar os meus filhos como se eles fossem seus filhos. Porque eu quero tratar os seus filhos como se eles fossem meus. Porque eu quero que eles sejam achados. Eu não quero que eles estejam perdidos dentro de casa. Eu não quero que eles sejam algo de valor, mas que não conseguem se comprar nada porque estão perdidos dentro de casa. O que tem dentro da sua casa que faz com que aquilo que tem valor para você se perca? Talvez seja algo que é bom para você, que foi bom para você em alguma época. Talvez seja algo que colaborou ou pode até colaborar com alguma área da sua vida, mas nesse momento está atrapalhando achar um perdido. Quando eu olho para a minha própria vida, eu penso
no modo religioso como eu fui educado? Será que o meu modo religioso, que não necessariamente é ruim, não está atrapalhando alguém de ser encontrado? Será que as coisas que eu considero ser coisas de valores não são simplesmente coisas que eu mesmo estou agregando e em algumas horas pode estar atrapalhando a achar aqueles que estão perdidos? Debaixo de que tipo de palha você está escondido? Ou aqueles a quem você ama estão escondidos? Quais são os valores que você carrega na sua vida? E uma coisa interessante, e gosto de pensar dessa forma, eu era criança e eu ia no sítio dos meus avós e a gente sempre passava férias no sítio. Aliás, eu falei disso aqui um dia desse para trás, a gente passando férias no sítio. Mas a gente ia para lá e a gente queria ajudar meu avô com as coisas do sítio, com os trabalhos do sítio, ajudar ele a carregar as coisas. E ele passava um aperto tremendo. Acho que devia ser a pior época para ele, era quando a gente estava de férias, a gente ia para o sítio. Falava, já vem com esse menino, ainda bem que não tem tantas férias no ano. E a gente ia para lá, mas de vez em quando a gente resolvia que a gente queria capinar, e capinar a horta dele, e as coisas deles. Mas você já viu gente que não conhece planta, capinar a planta? Vai embora a planta também, porque não sabe o que é. Para mim era tudo mato, é tudo verde. Meu avô olhava aquelas coisinhas, isso aqui é planta disso, isso aqui é planta daquilo. Para mim isso é tudo mato. Sabe quando é que eu sei que árvore que é? Quando ela dá o fruto, que aí eu sei que fruto que é, não tem como errar aquela árvore. Mas ela está pequenininha, a gente não sabe o que é. E se você não sabe o que é que tem de fato valor, você arranca tudo o que supostamente está no meio do caminho. O perigo da gente remover aquilo que atrapalha dentro da nossa casa, às vezes dentro da igreja onde a gente está, que se você não tem familiaridade com aquilo que precisa de fato ficar, você vai remover o que tinha que ficar ali. As pessoas vão nas casas, de vez em quando a gente escuta algumas histórias dessas, e não há muito tempo, uma história trágica da nossa região, de alguém que estava fazendo uma demolição e derrubou uma madeira que era principal na casa. A casa vai cair. A casa vai cair. Você precisa conhecer o que é bom. Você precisa conhecer o que é bom, porque isso é necessário para que você consiga remover aquilo que atrapalha. O que de fato é palavra de Deus na sua vida? O que de fato você precisa manter? O que é religiosidade? O que é que você está carregando com você que atrapalha? Mas o que é também, quando a gente coloca nessa mesma lente, nesse mesmo filtro, o que é sujeira na sua vida que faz com que as pessoas se percam? Sabe uma das coisas que eu tenho visto recentemente nesse novo modismo de igreja bem liberais? O linguajar dos supostos cristãos são os piores possíveis. As palavras que saem são as piores possíveis. Ah, mas eu sou de uma igreja liberal. Meu pastor não se importa com isso. Pastor talvez não, mas Deus continua se importando. Deus continua se importando. Deus continua sendo um Deus que diz que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Porque isso vai fazer com que aquilo que tenha valor para você se perca. Sabe uma das coisas que eu mais escuto as pessoas dizendo que não vão à igreja? Que as igrejas estão cheias de hipócritas. Aliás, quando eles me falam isso, eu falo, não, mas você pode ir, cabe mais um. Né? tem espaço para mais um. Você pode ir, cabe mais um ali. Mas as pessoas ficam com essa preocupação. Estão cheias de hipócritas. A palavra de Deus é repleta de exemplos de grandes líderes, tanto homens quanto mulheres. Tem mais homens do que mulheres, a gente tem que ser honesto e dizer isso. Mas tem exemplos de líderes na palavra de Deus. Uma das coisas que me preocupa como líder é que não tem um exemplo sequer de uma família bem estruturada de líder. Os filhos todos se perdem, todos se debandam. E eu entro na minha preocupação e digo, Senhor, o que eu tenho que fazer de diferente? Porque eu não quero que meus filhos se percam dentro de casa. Eu quero que eles estejam achados, porque eles têm valor não só para mim, mas eles têm valor para o Senhor. Eles têm valor para o Senhor. Nós precisamos, de fato, preocupar com o que é realmente bom para remover o que atrapalha. Que tipo de sujeira está na sua vida que está fazendo com que aqueles que deveriam ter valor para você, aqueles que têm valor para você, se percam? Que tipo de hipocrisia você carrega na sua vida? Que tipo de duas caras você carrega na sua vida? Talvez você ministra, assim como eu estou aqui, de uma plataforma com um palavreado, com uma atitude,
Mas quando está em casa, é outra atitude, é outro palavreado. Quando você está nervoso na igreja, você fala aleluia. Em casa, fala outra coisa. Né? E as pessoas estão te filmando. Seus amigos estão te filmando. Seus filhos estão te filmando. Seus sobrinhos estão te filmando. Seus netos estão te filmando. Um dos grandes problemas que a gente comete, um dos grandes erros, um dos grandes problemas que a gente tem, um dos grandes erros que a gente comete, é imaginar que todas as pessoas que já um dia passaram pelas cadeiras, pelos bancos das igrejas, de fato estão achados. E a gente fala das nossas crianças, quando tinha 5 anos de idade, quando tinha 7 anos de idade, falou que recebia Jesus. Se você faz uma campanha com 500 crianças, e quando chega no final da campanha, você fala para elas o seguinte: se você tem Jesus e morrer, você vai para o céu. Se você não tem Jesus e morrer, você vai para o inferno. Qual que você quer? O que você acha que eles vão falar? Aí você fala, mas meu filho tinha 5 anos de idade, ele decidiu por Jesus. Tolinho, ele ia decidir por quê? O que você acha que ele ia fazer? Eu já decidi por Jesus tantas vezes na minha vida, quando eu era criança. Porque eu não queria ir para o inferno, mas não necessariamente porque eu estava tendo um relacionamento com Jesus. Ah, meu filho foi batizado, minha filha foi batizada, e daí? Talvez tomou um banho em público. Ou dependendo da igreja que ele veio, jogar água na cabeça dele em público. Mas não necessariamente tem um relacionamento com Jesus. O que tem nessa igreja que faz com que pessoas se percam aqui dentro? O que falta? O que sobra? O que tem na sua vida? O que tem na sua casa? Que faz com que aquelas pessoas que você ama esteja perdido dentro da sua casa, seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa. As pessoas que de fato têm valor para você, porque você carrega no relacionamento aquilo que tem valor para você. Sabe o que eu acho interessante? E eu creio, e você também precisa crer, porque a palavra de Deus fala isso, o apóstolo Paulo fala isso no momento de desespero de alguém, e ele dizendo, irmãos, um carcereiro na cidade chamada Filipos, o carcereiro, depois de um milagre de Deus, e as cadeias todas abrirem, as algemas se desfazerem nas mãos dos prisioneiros, e esse carcereiro está a ponto de cometer suicídio, e o apóstolo Paulo, que estava lá preso, junto com seu amigo, fala com ele, ei, não faça isso, nós continuamos todos aqui, e o carcereiro no desespero fala, mas o que eu faço, o que eu preciso fazer para poder ser salvo? E o apóstolo Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo você e a sua casa também. Eu creio nisso, que se você crê no Senhor Jesus, a sua casa vai ser salva. Seus filhos vão ser salvos, seu marido vai ser salvo, sua esposa vai ser salva, seus pais vão ser salvos, todos se você crê, mas de fato a gente precisa crer, e a gente precisa voltar nas nossas vidas e dizer, o que está na minha vida que está atrapalhando a achar esses que estão perdidos? Essa moeda de valor. Terceira coisa que a mulher faz, ela acende a candeia, acende a vela, ela vai à casa e agora ela procura atentamente. Ela pega aquela sujeira ou ela pega aquela palha e ela vai de pedaço em pedaço. Ela começa a analisar, está aqui a minha moeda, isso aqui é o que está atrapalhando eu encontrar a minha moeda. Literalmente o que ela faz uma investigação. Ela faz isso, uma investigação. Pode colocar para mim, por favor. Ela faz uma investigação. Ela busca, ela olha com detalhes. Ela olha com detalhes para ter certeza de que em cada pedaço da vida dela, que ela está analisando, não tem algo que está atrapalhando ela encontrar aquilo que de fato tem valor. Eu e você precisamos fazer isso, mas a gente só consegue fazer isso com a iluminação que vem do Espírito Santo de Deus. Tem alguém perdido na sua vida? Tem alguém que você está querendo achar? Talvez você esteja acumulando palha ou sujeira em cima da sua vida. Se deixa ser achado, se deixa ser achado, se deixa ser achado, não é assado não, achado, porque é só olhando atentamente tudo que as coisas vão ser encontradas. Você pega tudo que você acha, você vai ter que olhar ali detalhadamente, está escondido debaixo dessas coisas aqui, a minha coisa de valor, a minha coisa de valor. A história termina dizendo que ela faz essas coisas até encontrá-lo. Ela não desiste. A mesma história da semana passada. Ela não desiste na metade do caminho, ela não vai. Quantos dias eu tenho que fazer isso? 21 dias para ter um filho transformado, 21 dias para transformar um casamento, 21 dias para transformar. Não é uma campanha de 21 dias dos livros de autoajuda, não é uma campanha de 3 semanas, não é de 13 semanas, não é de 7, não, é até encontrá-la.
Ela repete esse mesmo procedimento até encontrá-lo. Você precisa fazer isso na sua vida, até você encontrar todos aqueles que estão perdidos na sua vida, que de fato têm valor para você. Uma das minhas frases prediletas diz o seguinte: insistir sempre, desistir nunca. Insiste. É tão assim que a palavra de Deus fala para nós, com todos os detalhes: não vos canseis de fazer o bem. No tempo certo você vai colher. Por que a Bíblia tem que dizer para mim para eu não me cansar de fazer o bem? Porque é natural do ser humano cansar de fazer o bem. Estou cansado de ser bonzinho, cansei de ser passado por bobo, cansei de ser boba, cansei de ser trouxa. A gente cansa de um monte de coisa que a gente acha que está nos prejudicando. A gente nunca fala: cansei de ser mentiroso, cansei de ser trapaceiro, cansei de passar a perna nas pessoas, cansei de falar palavras esquisitas que não deveria estar falando. Por isso que a palavra de Deus fala: não se canse de fazer o bem, porque você vai se achar cansado. Mas essa mulher faz até encontrar, ela insiste sempre, ela desiste nunca. E o último verso que a gente tem na nossa história, ela fala, esse penúltimo verso, fala, quando ela encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Quando encontra, não é se encontra. Porque se você procura com a iluminação de Deus, você vai encontrar na sua vida aquilo que foi perdido, aqueles que de fato têm valor para você, porque se você crê, é salvo você e a sua casa. Agora a moeda perdida reconquista o seu valor, e depois de achada, a moeda perdida reconquista o seu valor, porque enquanto ela está perdida, não serve para nada, não vai valer, embora tenha um valor numérico, não tem potencial de compra. Enquanto você estiver perdido, enquanto aqueles que têm valor para você estiverem perdidos, eles não têm valor. E a história termina dizendo, Jesus disse: eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diferentemente da história da ovelha, Jesus fala, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por justos que não precisam de arrependimento. Ele fala, a alegria na presença dos anjos de Deus. Eu fico pensando, mas por que ele diferenciou esse final da história? Por que não o mesmo final? E não sei se é isso não, mas uma coisa me veio à mente, eu fiquei pensando, e me lembrando, a carta aos Hebreus fala que os anjos, eles são ministros de Deus que trabalham a seu favor. Trabalha a seu favor. E, aliás, porque a palavra de Deus também diz que o anjo do Senhor, e não um anjo qualquer, é Jesus Cristo, porque ele anda com você, ele está ao seu redor. Mas você conta uma história que o sujeito estava meio desiludido no casamento dele, e saiu à rua assim, meio andando despercebido, e quando ele está atravessando a rua, vinha um caminhão daqueles de fazer concreto, e quando estava quase pegando o rapaz, ele, de uma forma miraculosa, ele apareceu na calçada e falou, mas o que aconteceu aqui comigo? Não entendi agora que não, né? E quando ele está assim, saindo meio perdido, já ia cair num outro precipício, e de novo, de uma forma miraculosa, ele sai dali e fala, mas o que está acontecendo aqui? E como era o cara que estava todo perturbado, né? O anjo da guarda, ele falou, não sou eu, o seu anjo da guarda que estou aqui. Mas como assim, existe? Não, existe mesmo, o anjo fala com ele, existe mesmo, mas que não, eu estou aqui para poder te proteger, toda vez que tem algo ruim para acontecer com você, eu te protejo. Ele parou e falou, onde é que você estava no dia do meu casamento? Não sei se era por essa razão, não sei se os anjos estão alegres por esse pecador que se arrepende, fala, menos trabalho para nós, Senhor, mais um, que agora a gente tem que passar menos dificuldade para ir atrás dessa criatura perdida, de todo esse tumulto que está acontecendo com ele. Os anjos estão até felizes, graças a Deus, a gente tem menos, não sei se é por isso que tem alegria nos anjos, diante da presença dos anjos, mas o fato é que tem alegria quando um perdido é achado, quando alguém muda de comportamento, quando alguém que de fato tem valor, ganha, reconquista o seu valor porque está achado. Enquanto você estiver perdido ou perdida, o seu valor está apagado. De fato você tem valor, e você tem valor. Mas você precisa estar no lugar onde você precisa estar, que é a presença de Deus. Achado, no lugar onde Deus espera que você esteja. Como você age com aquele que está perdido na sua casa? Age de forma tal que seja encontrado. Pega essas coisas que essa mulher faz e faz na sua vida. Primeira coisa, pegue a iluminação que só o Espírito Santo de Deus pode dar para você.
faça uma investigação atenta, o que eu estou carregando na minha vida. Talvez seja até coisas que eram boas para mim em alguma hora, mas agora, nesse momento, está me atrapalhando em encontrar quem está perdido. Talvez seja sujeira e você vai precisar remover mesmo. Mas você precisa conhecer o que é bom para você poder tirar o que é ruim. E faz isso atentamente até você encontrar. Faz isso essa semana e vive uma vida de fato com todas as coisas que têm valor para você realmente achado. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Talvez seja essa manhã uma manhã que você está experimentando exatamente um momento como esse na sua vida. Pessoas que têm valor para você, que estão distantes. E talvez você esteja orando ao Senhor e falando, Senhor, o que eu posso fazer para encontrar? Talvez seja você mesmo que está, ou mesma, que está um pouco distante. E talvez essa manhã seja a manhã que você vai poder dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda a me movimentar aqui debaixo dessa sujeira, me ajuda a me movimentar aqui debaixo dessa palha, para que esses que estão me procurando consigam me achar, me ajudar a me limpar e me ajudar a ficar num lugar onde de fato tem valor. Talvez Deus tenha te impactado, que você precisa de fazer mudanças, você precisa de uma metanoia, você precisa de um arrependimento, você precisa de mudar de comportamento, para que de fato aquilo que tem valor seja achado na sua vida. Talvez você está sendo impactado por este momento. E se você está sendo impactado por este momento, eu gostaria de orar junto com você, para que a gente pudesse clamar ao Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, que na minha vida, tudo que de fato tem valor seja encontrado, porque é o Senhor que me ilumina. Vem para cá, vamos orar juntos. Se Deus está te impactando dessa forma, que você não quer mais continuar perdido ou perdido, se você busca aqueles ou aquelas que têm valor para você e precisam ser achados, e você precisa dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda a visitar essa minha casa e ver na minha casa o que está nela, que está atrapalhando aqueles que de fato têm valor ser achado, porque o Senhor é o Deus que acha todas as coisas, o Senhor é o Deus que mostra todas as coisas, e todas as suas moedas que de fato têm valor, elas vão ser encontradas. Mais alguém? Eu quero orar para a gente poder terminar nosso tempo aqui e clamar de fato ao Senhor. Senhor, movimente em nós e faça da nossa vida, as nossas casas que sejam conhecidas por encontrar aquilo que está perdido.